go é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e no vídeo de hoje você vai aprender 5 phrasal verbs que vão te ajudar a utilizar o verbo go e principalmente fazer com que a sua comunicação seja mais natural e fluente. Sejam bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação, já deixa o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo para você desenferrujar o seu inglês. É live, vídeo. Toda semana tem muito conteúdo aqui no canal. Se ao invés de você desenferrujar o seu inglês, você precisa aprender inglês do zero, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho uma grande oportunidade para você que acompanha aqui no canal e que está sempre ligado nos vídeos aqui do canal. No final do vídeo, eu vou te apresentar essa grande oportunidade. O verbo go significa ir. Você que está com o inglês enferrujado já sabe. Agora, o que afinal de contas, Thaisa, são phrasal verbs? Phrasal verbs são verbos com uma partícula, ou seja, é uma estrutura onde eu tenho um verbo e uma partícula. Quando eu junto este verbo com esta partícula, o significado do verbo muda. Então, a gente sabe que o verbo sozinho, o verbo to go, é o verbo ir. Mas em todos os casos que você vai ver aqui de phrasal verbs, eles vão ter sentidos diferentes, né? Sentidos que não é o verbo sozinho, o verbo ir. Então, por que é tão importante também aprendermos e conhecermos phrasal verbs? Phrasal verbs são muito utilizados em conversas, né? Em conversas de pessoa, em filmes, em conversas com pessoas nativas. São estruturas que as pessoas utilizam, principalmente na linguagem mais informal, para então se comunicarem. Então, o que acontece? Qual é o problema de você não conhecer um phrasal verb? É você se deparar com ele e pensar sozinho no sentido do verbo go, por exemplo, ou qualquer outro verbo isolado, e não notar que junto com ele tem uma partícula que mudou o sentido do verbo. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu vou te apresentar 5 phrasal verbs e você vai ver que em todos eles o sentido é um pouco diferente de ir. Antes da gente conhecer os 5 phrasal verbs com o verbo go, é importante que vamos falar um pouquinho do que é um phrasal verb. O phrasal verb é uma estrutura onde eu tenho um verbo e uma partícula. Quando eu junto este verbo com essa partícula, o significado do verbo muda. Então, em todos os phrasal verbs que você vai ver aqui, todos eles vão utilizar o verbo go. E você já sabe que o verbo go, to go, é o verbo ir. Só que em todos os casos aqui, a tradução não vai ser ir. Por quê? Porque eu vou ter, então, um verbo e uma estrutura. Esta também é a fonte de muita confusão. Por quê? Né? Os nativos, as pessoas que utilizam o inglês fluentemente, elas utilizam, então, essas estruturas na sua comunicação. E se você não conhece essas estruturas, você vai olhar isoladamente para o verbo e a frase às vezes não vai fazer sentido. Então, conhecer estruturas como phrasal verbs vai te ajudar, então, a se comunicar melhor, mais de forma mais natural e mais fluente. Um outro ponto que é importante a gente analisar é que, como um phrasal verb tem um verbo e uma estrutura, este verbo, né, uma partícula, este verbo, ele pode ser conjugado. E no caso aqui dos nossos exemplos, o verbo to go, o verbo go, no passado, ele vira went. Então, pode ser que em alguns dos exemplos que eu vou dizer aqui, apareça went ao invés de go. Por quê? Porque a frase está no passado. E aí, né, o verbo vai ser conjugado normalmente, e aí, além disso, você precisa prestar atenção também na outra partícula, na partícula que está junto com o verbo.
Então, para que a gente possa começar, já prepara o seu papel e a sua caneta e vamos então conhecer estes 5 exemplos de phrasal verbs que vão te ajudar. O primeiro que a gente tem é go on. Go on. Go on significa continuar. Continuar. The meeting went on for 2 hours. The meeting went on for 2 hours. O segundo exemplo é go out. E go out significa sair. Sair. Go out, sair. Principalmente se você está indo socializar, passear. Então, go out significa, então, sair, passear, socializar. We often go out on Fridays. We often go out on Fridays. Go back. Go back é a mesma coisa que voltar, retornar, return, voltar. I need to go back home to pick up my wallet. I need to go back home to pick up my wallet. Go along significa ir junto, acompanhar algo ou alguém, ou concordar. Por exemplo, I will go along with your plan. I will go along with your plan. Go off. Go off significa explodir, como por exemplo, bombas, relógios, alarmes, ou também parar de gostar ou perder o interesse. The alarm went off at 6 a.m. The alarm went off at 6 a.m. Ao conhecer melhor phrasal verbs, você consegue se comunicar, ler, tudo isso facilitando, melhorando a sua comunicação em inglês. Coloca para mim aqui nos comentários se você já conhecia algum ou alguns destes phrasal verbs. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui para mim nos comentários. Frequentemente aqui no canal, muita gente chega até mim falando que está gostando dos conteúdos, mas que ao contrário do que a grande maioria precisa desenferrujar o inglês, algumas pessoas precisam aprender o inglês do zero e que gostam da forma como eu apresento os temas, como eu faço as interações nas nossas aulas de terça-feira às 18 horas. Bom, para que essas pessoas também consigam aprender inglês do zero com a metodologia English by Thaisa, eu criei uma imersão de 6 semanas. É a imersão English by Thaisa. A imersão começa no dia 22 de janeiro e serão 6 semanas de acompanhamento comigo. Nessa imersão, você vai tirar o seu inglês do zero e começar a se comunicar em inglês, garantindo então que durante essas 6 semanas você tenha o meu acompanhamento, o meu direcionamento, atividades diárias para você ganhar o hábito e a disciplina de realizar o contato diário com o inglês e também serão 6 encontros exclusivos ao vivo num grupo exclusivo comigo. Então, se você precisa tirar o seu inglês do zero, não sabe muito bem por onde começar, eu vou deixar o link da imersão aqui na descrição para você saber mais informações e garantir a sua vaga. Lembrando que as vagas elas são limitadas. Por quê? Para justamente que este grupo tenha a minha atenção, tenha o meu acompanhamento de forma mais direcionada, então as vagas são limitadas. Para você participar, você clica aqui no link da descrição e garanta a sua vaga. Será uma imersão incrível, é uma grande oportunidade de você ter o contato com a metodologia English by Thaisa e o meu direcionamento durante 6 semanas. Serão 6 encontros ao vivo, um por semana, atividades diárias e um grupo exclusivo no Telegram, onde eu vou ter o contato com vocês e vou dar o direcionamento para vocês, fazer as correções e nós vamos juntos criar esse canal de comunicação. Para você garantir então a sua vaga, clica aqui no link da descrição e venha para a imersão. Dia 22 de janeiro é o primeiro encontro da imersão. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido e você quer continuar recebendo conteúdos como esse, aproveita, clica aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem muito conteúdo para você desenferrujar o seu inglês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye!